O Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome de Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariote, o que foi a quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios, e nem entre em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está perto o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não vos proverei de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje pelo caminho, e nem de 2 túnicas, nem de sandálias e nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem deles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-as. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne-vos a vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi-vos o pó dos vossos pés. Que em verdade vos digo, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio vocês como ovelha para meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. E vos acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregais, não cuideis do que haveis de falar, porque naquela hora vos serás concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que vais falar, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e ao pai ao filho. Filhos haverá que levantará contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado por todo por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguir em uma cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se chama o Beelzebul o dono da casa, quanto mais
quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada que há encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, venha dizer à plena luz, e o que se diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais ao que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais pelo aice? E nenhum deles cairá em terra sem o concedimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo da vossa cabeça todos estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que os pardais. Porque todos aqueles que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aqueles que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espadas. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre o filho e sua mãe, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama a sua mãe ou seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua filha ou seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. Quem, todavia, perderá a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que a mim enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no galardão de justo, receberá o justo. E quem dá de beber, ainda que seja um copo pequeno de água fria a um desses pequeninos, por ser esse o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.